Olá, primeira etapa. Essa semana nós vamos iniciar um assunto muito importante dentro da biologia, muito importante a nível de Enem, também um dos assuntos que são mais frequentes do Enem, que é a biologia celular. Então você precisa de muita dedicação, muita atenção nos estudos, na leitura, e, se possível, fazer leitura complementar desse assunto em outros sites ou livros também, se você tiver. A biologia celular, ela é também chamada de citologia, e a ciência que estuda as células, ciência das células. Tá? Lembrando que as células são consideradas as menores unidades dos seres vivos, é a unidade da vida, a unidade fundamental dos seres vivos. Tá? Mas antes da gente discutir sobre esse assunto, para relembrar um pouco do assunto passado, que foi sobre o fenômeno da vida, as características dos seres vivos, o que os seres vivos têm em comum? Muitas coisas, né? Nós vimos que tem muitas características que existem em todos os seres vivos. E uma delas é a organização celular, a presença de células. Os animais, as plantas, até mesmo os seres microscópicos têm células, né? São formadas por essas unidades. Então é algo comum a todos os seres vivos. Tá? Mas existe uma exceção que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Importante, as células animais elas apresentam algumas diferenças para as células vegetais. Tá? Apesar de elas serem do mesmo tipo, a célula eucariótica, elas apresentam algumas diferenças. Tá? E até mesmo em um mesmo ser vivo, como nós humanos, que temos mais de 60 trilhões de células, elas apresentam também algumas diferenças. Tá? Porque as nossas células formam os tecidos e os tecidos realizam funções específicas. Então, essas células acabam sendo um pouco diferentes uma das outras. A descoberta das células, tema importantíssimo aqui para iniciar. Primeiramente, todos nós sabemos já que as células são microscópicas, elas não podem ser visualizadas sem o auxílio de algum aparelho, né, de alguma tecnologia. A observação a olho nu não permite a visualizarmos uma célula, por exemplo. Tá? Então, a descoberta da célula e o início dessa ciência da biologia celular, da citologia, ela aconteceu devido à invenção e o desenvolvimento do microscópio, que é o aparelho que permite, que possibilita que a gente conheça as células. Hoje se conhece todas as estruturas das células, conhece todas as partes de uma célula e suas funções por causa do microscópio. Existem microscópios super modernos, super potentes, que conseguem ampliar milhares de vezes uma imagem e, por exemplo, possibilita nós observarmos uma estrutura muito pequena dentro da célula. Tá bom? E essa descoberta e desenvolvimento na invenção do microscópio iniciou aí no século XVI por dois irmãos fabricantes de óculos, que é o Hans e o Zacharias Janssen. Tá? Eles fabricaram um microscópio muito simples, e depois disso teve um outro holandês também, Anthony van Leeuwenhoek, também inventou já um microscópio um pouco melhor, que também já observou estruturas biológicas como tecidos de plantas e fez algumas anotações. Mas a descoberta da célula ela ficou atribuída ao cientista chamado Robert Hooke em 1665. E por fim, aqui nessa primeira parte, a teoria celular, que é uma teoria que na verdade ela foi escrita no século XIX por esses dois cientistas, Theodor Schwann e Matthias Schweider, que
eram cientistas, claro, que pesquisavam sobre as células. E a partir desse momento, né, recolhendo todas as informações que já havia sobre elas, eles concluíram que todos os seres vivos eles são formados por células. Todos. Mas há uma exceção, né? Toda regra é uma exceção. Essa exceção são os vírus. Os vírus são organismos que não têm organização celular e também não possuem metabolismo próprio. Então não se encaixam na teoria celular.